Olá, benditos! Hoje vamos refletir sobre o quinto e último ai pronunciado contra o destruidor, o traidor, que luta contra a cidade amada do Senhor, Jerusalém. O Senhor declarou que se levantará e sairá em defesa dela para ser o seu juiz, o seu legislador e o seu rei. Vamos conferir. O quinto e último ai foi dirigido a Senaqueribe, rei da Assíria. O profeta fala como se estivesse frente a frente com esse grande destruidor, denunciando o julgamento divino sobre ele. Em sua incredulidade, o rei de Judá, Ezequias, havia tentado, de certa forma, comprar os assírios para que eles o deixassem em paz. Mas Senaqueribe não manteria sua palavra e invadiria a nação de Judá. Ele era ladrão, traidor e tirano, e Deus prometeu julgá-lo. Assim como ele havia destruído a outros, ele também seria aniquilado. Ele havia se mostrado traidor em suas relações internacionais, de maneira que as nações também seriam desleais com ele. De Deus não se zomba, os pecadores colhem aquilo que semeiam. Por causa da ameaça da invasão assíria, o povo de Deus já não olhava mais para os egípcios e nem para si mesmos. Agora eles olhavam para o Senhor e clamavam: "Ó Senhor, tem misericórdia de nós." Eles estavam esperando no Senhor e na força do seu braço todas as manhãs. Sua oração era cheia de uma expectativa maravilhosa. Enquanto o profeta orava, ele já antevia a resposta. Os assírios seriam derrotados e assim como as lagartas e os gafanhotos devoram a erva verde, assim o povo de Jerusalém despojaria o acampamento inimigo de todos os tesouros que eles haviam acumulado nas suas batalhas. Os tempos difíceis trouxeram ao povo de Judá uma visão diferente e melhor de quão grande e excelso era o seu Deus. Eles exaltaram ao Senhor em antecipação à resposta, ou seja, antes de verem os assírios derrotados. Realmente, nós não precisamos esperar até que Deus faça tudo para nós agradecermos a Ele. Nós podemos dar graças pela fé antes de ver o seu agir. Honra, temor e reverência é o tesouro do povo de Deus. É um presente que Ele nos dá para que o honremos corretamente. Depois de dar um panorama geral da sua revelação, o profeta Isaías começa a dar detalhes, pintando o pânico causado pela aproximação de Senaqueribe. Ele descreve o desespero e a baixa condição de Judá, os homens de guerra lamentando em voz alta, os embaixadores da paz enviados pelo rei Ezequias a Senaqueribe chorando amargamente por causa das duras condições impostas a eles, exigindo a rendição da cidade. As estradas sem segurança, os campos e os pomares destruídos, enfim, não havia saída, exceto por Deus. No versículo 10 ele diz: "Agora me levantarei, diz o Senhor, agora me erguerei, serei exaltado." Os planos dos assírios contra Jerusalém seriam como a palha e o restolho, que é aquela palha que fica no campo após a colheita, ou seja, não daria em nada. Isaías usa duas imagens vívidas de destruição: o forno de cal e o forno que era alimentado com espinhos. Assim como essas coisas são consumidas pelo fogo completa e rapidamente, assim sucederia ao exército assírio. O resultado do seu trabalho seria visto como um resíduo de cinzas. Os pecadores de Jerusalém estavam com medo, porque o julgamento justo do Senhor sobre os seus pecados estava chegando. Eles estariam se perguntando como poderiam habitar com aquele que é um fogo consumidor. A palavra habitar aqui significa permanecer como hóspede protegido, e é a mesma usada no Salmo 15, versículo 1. E o profeta responde à pergunta que ele supôs que deveria ser feita. Será um hóspede protegido o homem que é verdadeiro e justo em todas as suas relações. Esse pode permanecer em estreita comunhão com aquela santidade que para muitos é como um fogo consumidor.
Provavelmente, a imagem do homem justo é, em parte, um eco consciente dos Salmos 15 e 24. Nos versículos 17 a 24, o profeta olha para o fim dos tempos e vê Jerusalém sendo governada pelo rei Messias. A vitória de Deus sobre a Assíria era apenas um ensaio geral para a vitória sobre todo o mundo gentio. O Senhor abençoará seus justos e eles terão um lugar de defesa. Pão e água não lhes faltarão. Mas muito acima dessas bênçãos materiais, eles verão o rei Messias em todo o seu esplendor. Os oficiais militares arrogantes dos assírios estariam mortos ou teriam fugido desorientados. Pessoas de língua estrangeira não se ouviria entre eles. Deus preservaria Jerusalém. Nenhum dos seus marcos seria removido. Perceba que Isaías, profetizando sob a inspiração do Senhor, mistura as imagens da libertação iminente dos assírios com a libertação do Senhor no dia do julgamento final. Jerusalém é uma das poucas cidades grandes da antiguidade que não foram construídas perto de um rio. No versículo 21, vemos que a imagem ousada mencionada por Isaías tem seu ponto de partida no que o profeta ouviu das grandes cidades banhadas pelos rios Tigre e Eufrates. O que aqueles rios eram para Nínive e Babilônia, a presença de Yahvé seria para Jerusalém. E aqui nós temos um eco do Salmo 46. Essas palavras também nos ajudam a entender o simbolismo da visão de Ezequiel no rio profundo que fluía do templo. Seria uma bênção tão inesperada que até o mais fraco dos judeus, os coxos, seriam capazes de tomar espólios do exército vencido. Seria uma bênção inesperada não haver nenhum doente na cidade. O Senhor sempre traz bênçãos inesperadas. Mas a bênção do Senhor não se limitaria apenas a uma libertação temporal. Ela viria acompanhada de outra infinitamente maior, o perdão dos pecados e todas as bênçãos espirituais e eternas que acompanham esse ato da misericórdia divina. Isso porque quando Deus salva, Ele o faz das maneiras mais diversas e improváveis. E no capítulo de amanhã, vamos ver o julgamento futuro de todas as nações, um evento que está muito perto de se cumprir. Ninguém sabe quanto tempo Deus ainda vai esperar. Enquanto isso, todo o planeta desfruta da sua misericórdia renovada a cada manhã, esperando que os homens se arrependam dos seus pecados e venham ao conhecimento da verdade. Então, até amanhã, no nosso encontro aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!